Sabara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Sabara Show. Meu nome é Mário, um fã de Dragon Ball, grato por ter visto a última obra que teve o toque do Akira Toriyama, de Dragon Ball no caso, né? E satisfeitíssimo por isso, meu Deus. E junto comigo está o Sogeking. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o King aqui e só queria dizer que nesse mundo de Dragon Ball Daima, o Riei seria rei dos demônios. Vocês vão saber o porquê. Tá bom, beleza. E junto conosco também está o Seiji. O Seiji tem que dar uma opinião polêmica que pode dividir a fanbase. Dragon Ball Daima é excelente. Mas pode dividir a fanbase por quê? Tem gente que não gostou de Dragon Ball Daima? Porra! Sério? Porra, tem gente que prefere cadê as batalhas? Só força lá no finalzinho, não é cronológico, errou com o canônico. Esse tipo de gente aí. Vai ver Dragon Ball Super então, cara, tá tudo bem. Né? Então, Quando a gente concebeu gravar esse podcast, né, a gente ficou muito em dúvida se a gente ia falar sobre somente Dragon Ball Daima, né, e tal, porque a gente tava discutindo enquanto Dragon Ball Daima tava sendo lançado, né. No real, a gente ia falar sobre, a ideia era falar sobre Dragon Ball Daima e outras obras, né, de Dragon Ball, além do Dragon Ball GT, mas pra mim, né, minha opinião, a gente teve tanto conteúdo suficiente pra gente poder falar sobre Dragon Ball Daima, eu tenho muitas opiniões, né, então, o podcast de hoje é sobre Dragon Ball Daima, que é essa obra que é um anime exclusivo, um novo anime de Dragon Ball, né, que não tem mangá, né, é uma obra original e teve participação da Akira Toriyama na história, né, no roteiro e no enredo, né. Dizem que é a última obra que ele trabalhou de Dragon Ball, né, antes de morrer. Então, esse podcast também é uma homenagem, e tá saindo um ano depois, né, do Akira Toriyama ter falecido, né, então também é uma homenagem ao Akira Toriyama, né. Antes da gente começar, só queria lembrar que a gente é o Sabara Show. Nós somos um podcast sobre animes, mangás, games e mais a cultura oriental, lançado toda semana no YouTube e no Spotify às 5 da tarde. Então, se você ainda não nos segue, se inscreva no Spotify, clique em seguir, aproveite de 5 estrelas, isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não deu 5 estrelas, gente, por favor, faça isso, é super rápido e ajuda muito na nossa relevância, tá? No YouTube, não deixe de clicar em seguir, curtir o vídeo, já que você está por aqui, né? E comente também, né? Sobre suas impressões sobre Dragon Ball Daima, né? O que você gostou, o que você não gostou, fez sentido na história. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, @SubaraShow em todas as redes, menos no TikTok, que é @SubaraShow Podcast. E por fim, não deixe também de entrar no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre conversando por lá sobre o mundo otaku, sobre a vida otaku, né? Sobre os animes, notícias e tudo mais. Estamos te esperando por lá, gente. Os links estão na bio, no site e por aí vai. Vamos começar falando sobre Dragon Ball Daima. Queria ouvir as opiniões de vocês. Gostaram? Não gostaram? Fez sentido? Quais foram as impressões de vocês? As primeiras impressões quando foi anunciado? Cara, eu quando foi anunciado não dei muita atenção, até porque eu não sou aquela pessoa super fã de Dragon Ball. Gosto muito de Dragon Ball, cresci com Dragon Ball, mas eu não sou aquela pessoa que consome tudo que sai de Dragon Ball assim que sai. E eu acho que o motivador de verdade pra eu começar a ver assim que saiu foi a questão do Toriyama, né? Eu fiquei muito sentido no passado com a passagem dele, né? E eu queria consumir alguma coisa ali inédita e tal, ter aquele sentimento de ver a última coisa que ele trabalhou, né? Em relação a Dragon Ball. Por não ser uma pessoa tão aficionada à franquia, por mais que eu goste muito, né? Pra mim, Dragon Ball funciona da seguinte forma. O que é canônico é o que tá no mangá, sabe? É até a história do Majin Buu. Outras coisas, elas sendo oficializadas como canônicas ou não impactam na minha experiência. Então eu vi o Dragon Ball Daima como uma experiência em separado ali, um spin-off, sabe? Vamos dizer, entre aspas, um filler, algo ali, uma história em separado pra eu curtir ela sozinha, sem ficar me preocupando tanto com o resto. E pensando dessa forma, pra mim funcionou muito bem. Sabe, desde o começo eu gostei bastante, por ter uma vibe muito do Dragon Ball clássico, que a galera não dá tanto valor hoje em dia, né? A galera gosta muito da pancadaria ali, das porradas, dos poderes absurdos do Z, que é bom também, né? Não vou negar. Mas eu gosto muito também da fase clássica, né? Daquele humor mais ingênuo, piadinha, uns inimigos mais simples, assim, situações ali um pouco mais pé no chão, que eu gosto bastante. Eu acho que Dragon Ball Daima trouxe isso de volta pra franquia. Você tá falando do começo de Dragon Ball, né? Ali os primeiros torneios, tem Shinhan, Piccolo Daimao, Red Ribbon, essa parte, assim. Eu acho que tem essa vibe. Logicamente, com um quê de GT, né? Por ser coisa de espaço e tudo mais. Então, eu confesso que eu não dei muita bola, porque eu acompanhei o Super. E eu acompanhava o mangá do Super. E os filmes do Super.
E assim, anunciou mais um anime de Dragon Ball, eu pensei, poxa, mais um, né? Tipo, eles já estavam passando, tipo, aquele Dragon Ball Super Heroes, que era uma história totalmente diferente pra promover o jogo. Então eu tava pensando, outra história, parte de Dragon Ball, de outro universo. E ainda mais que o plot, o Goku fica criancinha e tudo mais. Isso eu já vi no GT, né? Esse começo. É o gatilho, né? O gatilho do GT é forte, Então, né? assim, mesmo. vai ser uma fórmula repetida? Será? Não sei se eu vou dar muita bola. Vi o primeiro episódio e deixei passar. Assim, é legal. Aí, à medida que os episódios foram passando e tudo mais, né, teve a morte do Toriyama também, eu fiquei sentido, mas eu acabei não prestando atenção. Eu confesso que eu fui ver o Dragon Ball Daima recentemente, culpa do Rods. Saiu o episódio 19, aí ele me chega lá no meu WhatsApp e fala assim, ou seja, não sei se você tá vendo, sai o episódio hoje do Dragon Ball Daima e fica longe da rede social. Aí eu falei, cara, entrei no Facebook e já era. A primeira coisa que apareceu pra mim, cara. Aí eu falei, cara, já era. Aí eu fiquei impressionado. Aí eu vou ver esse negócio. Eu acho que eu fiz a melhor coisa, assim, é deixar pra ver quando acumulou tudo. Porque acabou com 20 episódios, então eu fui começar a ver quando já tava no penúltimo. E assim, foi maravilhoso. Eu acho que porque, como ele tem um ritmo até que lento, se eu fosse ver semanalmente, talvez eu não pegasse o mesmo hype que eu fiquei agora, que eu fiquei vendo tudo de uma vez. Será? Então, eu tenho essa dúvida, ou seja, porque eu tomei spoiler também, tá? Eu fiquei fudido. Não, eu também tomei o spoiler. Olha, vocês que deram spoiler de Dragon Ball, eu tenho anotado os nomes aqui, tá? Tipo, eu não vou falar, juro pra vocês, tá? Eu tenho de cabeça as páginas que fizeram e tal, tipo, não tem motivo. Desculpa aí, gente, que algum dia eu dei spoiler no Twitter, tipo, eu sei o sentimento de vocês, mas tiraram de mim essa parada, tá? Tiraram de mim a experiência de ver coisas novas, a gente vai falar, óbvio, vai ter spoiler aqui dentro desse podcast, mas vocês tiraram de mim uma experiência, cara. Vai se fuder. Cara, foi muito triste a questão do spoiler, porque eu tomei o spoiler, o episódio saiu na sexta, né? Na sexta de tarde eu tomei o spoiler, e aí, assim, aí eu falei, vou ficar até quieto, porque eu tava acompanhando junto com a minha namorada, e a gente via só de fim de semana, né? Quando a gente se vê. E aí, na sexta de noite, ela veio falar, amor, eu tomei um spoiler do Dragon Ball. Ah, mó triste, que ela também gosta bastante, assim. Mas ela te falou? Não, ela falou, eu tomei um spoiler. Não, mas ela não falou o quê, né? Não falou. Daí eu falei, putz, eu tomei dela, é daquilo lá, né? Acho que não queria falar com medo, sabe? Tá. É daquilo lá. Falei, que merda. Então a gente também perdeu a experiência original por causa disso, que não é foda, viu? Mas, ou seja, você ainda acha que, assim, se você não tivesse assistido semanalmente, você não teria tido a mesma experiência de ter assistido no hype de assistir tudo de uma vez? Talvez porque, como eu disse, ele é lento, né? Então, ele é mais cadenciado, assim, ele é legal pra você aproveitar, mas como eu via em sequência, porque eu maratonei ele, eu não queria que acabasse aquela história, sabe? Entendi. Eu queria apreciar cada vez mais, porque era isso que é um Dragon Ball que pra mim deveria ter sido o GT. A aventura, pura aventura. Só que aí a audiência do GT caiu e aí foram direto pra pura porradaria. E não, cara, é legal a aventura, a jornada, o mundo novo que eles nunca foram, né? Que existe. Foram criadas leis, toda a questão. Assim, teve o final a porradaria? Tem, né? Porque é Dragon Ball, no fim das contas, né? Mas ele é legal demais. E assim, chegou no último episódio, o 20º, eu vi, aí eu falei, Rods, olha só, Rods, não sei se você tá vendo, mas fuja das redes sociais, cara, se você não viu o episódio. Cara, foi muito legal ver. Tem aquelas críticas depois que a gente vai ficar falando dele, né? Mas tirando isso, cara, pra mim, eu achei a melhor experiência de Dragon Ball. E assim, é uma coisa que eu gosto, é de ser surpreendido. Sabe? Coisas que eu não tô levando a sério, que eu não tô planejando, não importo, sei lá, não tô com expectativa alta. E de repente eu vejo e eu me maravilho, cara. Então, assim, eu adorei. Até porque eu faço contraste com o Super. O Super eu vi. O Super é porradaria pura, cara. Assim, a única coisa legal é o último arco, o arco do o Torneio do Poder. Mas, em comparação à qualidade do Daimon, nossa, o Daimon ele tem uma constância de qualidade de cada episódio que não cai. A média de cada episódio é uma qualidade muito
muito alta, na minha opinião. Eu concordo com você. O episódio não fica ruim. Ele pode ficar mediano, mas ele não fica ruim. Acho que é isso que você quer falar, né? Sim, porque eu falei, eu já vi o Super, tem uns episódios horrorosos no episódio do Super. Concordo. É uma quebra de ritmo total, né? Pior que, por mais que o Sage tenha falado assim sobre a lentidão, eu particularmente não senti isso assistindo. Assim, eu vi semanal, né? E em nenhum momento eu senti que a história andava devagar, assim. Cada episódio tinha algum elemento novo, alguma coisinha ali que jogava a história pra frente, sabe? Não tem nenhum episódio que parece uma barriga, sabe? Que ali tá só pra encher linguiça. Então, pra mim, o ritmo foi muito bom. Não sei pra você, mano. Não, eu acho que a Toei ela tem um histórico de querer colocar barriga em tudo, né? Então a gente fica com um certo receio. Eu tive essa sensação, sim, de que em vários momentos o ritmo tava mais lento, vinha a batalha e principalmente nos episódios finais mudou tudo. Olhando aqui como é que foi dividido os episódios, cada episódio de Dragon Ball Daima tem um diretor diferente, tá? Os episódios que são mais ação, tem um diretor específico, né? E outros que são mais de desenvolvimento dos personagens, outro diretor, né? E tem alguns outros diretores diferentes. Eu acho que o sentimento de lentidão e aceleração se dá por isso, tá? Mas eu comentei no Twitter enquanto eu tava assistindo Dragon Ball Daima, né? Que pra mim Dragon Ball Daima é como se fosse um RPG de Dragon Ball. Você vê ali eles chegando, né, no novo planeta, no novo mundo, explorando tal, Goku entrando ali numa loja tal. Eu acho que esse é o momento que eles fazem esse ritmo um pouco desacelerado pra 2 motivos. Você voltar a se reapegar com Dragon Ball, é como se você estivesse voltando a olhar aqueles personagens depois de muito tempo, né? Então tem um ritmo um pouco mais lento. E segundo, você precisa se acostumar com os novos conceitos que eles estão apresentando ali, tá? Porque eles estão trazendo coisas completamente inéditas pra você. Então eu entendo os ritmos serem um pouco mais lentos nesse sentido, tá? E também a apresentação de personagens, né? Tem muitos personagens novos, né? Até do time que anda com o Goku ali, né? Só o time clássico. Quando eu terminei de assistir o Dragon Ball Daima, né? Eu até mandei uma mensagem pra vocês no WhatsApp, né? Pra mim, Dragon Ball Daima é o melhor anime de Dragon Ball que saiu depois do fim de Dragon Ball Z. Porque, assim como vocês, né? A gente tem praticamente a mesma idade, né? Mas cresci com Dragon Ball, né? E Dragon Ball foi o primeiro mangá que eu comprei na vida, né? E a coleção, você vai ficando fã da Akira Toriyama, todas as obras que ele produz e tudo mais, né? Assistir Dragon Ball Daima tem um sentimento diferente pra gente, né? Pra mim tem um sentimento muito forte porque o Akira Toriyama esteve presente na minha vida através das obras que ele produziu. E assistir Dragon Ball Daima me trouxe de volta para o mesmo sentimento que eu tenho de assistir Dragon Ball, desse mundo fantástico, sabe? De acompanhar aventuras e tudo mais, né? Então eu fiquei muito grato por isso. Hoje, depois que Dragon Ball Z saiu, acabou, né? A gente teve Dragon Ball GT e Dragon Ball GT é ruim. A gente tem um podcast só relembrando sobre ele. Pra quem ainda nunca ouviu, depois vá lá e escuta sobre Dragon Ball GT. Eu, Mário, eu não sou fã de Dragon Ball Super. Eu acho que Dragon Ball Super é uma tentativa deles renovarem. Quando Dragon Ball Super foi anunciado, eu fiquei empolgado, né? Acompanhei aquele primeiro episódio também, que era só a vida do Goku. Depois eles partem algumas aventuras e tal. E até antes disso, quando eles lançaram a Batalha dos Deuses, eu fiquei muito empolgado. Fui ver o filme e falei, nossa, coisa incrível, foda e tal. Fiquei emocionado. E depois, com os outros filmes de Dragon Ball, você vai ficando também, a luta contra o Broly é legal. Aí o Heroes, tá, interessante, né? Vai dar uma empurrada, né? Mas o Super, desculpa, nada contra o Toyotaro, não chega perto do que, pra mim, é o que foi o ápice de Dragon Ball, né? Dragon Ball Z, né? Mas eu sou fã de Dragon Ball. Eu sou fã do Dragon Ball, do Goku explorando e procurando esferas do dragão, do Goku se envolvendo com os amigos dele e os amigos dele tendo influência na aventura, sabe? A aventura, né? Então eu sinto falta disso. As esferas do dragão tendo um plot central dentro de Dragon Ball e eles se envolvendo com aventuras, né? Então o Dragon Ball Daima me remeteu a isso, sabe? Me remeteu ao Mario de antes, assim, assistindo algo novo e com as tecnologias novas, com as animações novas, sabe? Tudo mais. Então foi uma delícia assistir Dragon Ball. Tipo, eu não me importei se talento, se tá rápido, se tá forte de batalha, não importa. Tudo ali, tudo tava amarradinho, tudo tava bem construído, sabe? Eu acho assim, em questão de Dragon Ball Daima, você ignora todas as questões de pontas, né? Que não fazem sentido cronologicamente ou canonicamente. Então você aproveita a história, cara. E a história é maravilhosa, sabe? Porque te apresenta um universo novo dos mundos dos demônios, né? Que eles viajam em 3 planetas ali, 3 mundos. E assim, pra chegar lá já é difícil. E assim, tem uns conceitos novos do que é um demônio, de onde veio. Várias raças alienígenas vieram desses mundos dos demônios. E tem uma coisa que eu achei muito legal, que quebrou.
paradigma. Esferas do dragão não tem que ser só 7 esferas do dragão. Por quê? Ser sempre 7 esferas do dragão. Ali o Daima falou, são 3, acabou, ponto final. E é legal, e não quebra a história. As batalhinhas contra os guardiões das esferas também são legais. Você se aproveita tudo que é a jornada. Você pode depois... Você chega mais a fundo, aí que a fanbase chata é ficar fazendo a discussão comparativa com o GT e o Super com o Daima. E não vai sair disso, infelizmente. Quem é o verdadeiro sucessor do Dragon Ball Z, no fim das contas. Então, assim, Dragon Ball Daima pra mim é superior a todos esses daí. Eu acho que perder a experiência de ver o Daima por ter questões canônicas ou questões de lógica com a lore anterior, acho que você só perde uma experiência que é, tipo, extremamente válida, sabe? Por mais que tenha o plot inicial parecido com o do GT, o Daima, ele tá muito mais pro Dragon Ball do clássico, né? O Dragon Ball do Goku pequenininho, do Goku original. Justamente por isso, porque o time tem muita importância, sabe? O Z, ele é muito focado no Goku, né? Tanto, isso pra mim é até um dos problemas, sabe? Eu gosto muito de vários coadjuvantes do Dragon Ball, que eles vão sumindo conforme a história vai avançando. Porque, por exemplo, eu gosto muito do Tenshinhan, e ele aparece muito pouco no Z. O próprio Piccolo, no arco, na parte do Freeza, ele é importante, mas depois também nem tanto. Então são personagens que são meio que largados ali. E no original, você tinha ali, sei lá, o Yantia, o Pual, o Tenshinhan, você tinha o Oolong, sabe? Vários personagens que, ok, eles não vão lutar, não vão derrotar o cara mais importante, não vão resolver o arco, mas eles vão ter os seus momentos ali divertidos. E nesse Daima você sente isso em vários momentos, sabe? Tem aquela menina que é meio que a Bulma, a nova Bulma, né? A Pansy, Então, que ela resolve lá umas coisas, ela mexe com mecânica e não sei o quê. E aí o Glório, que é um personagem bem ali, uma pegada meio Trunks, né? Que você não sabe o que ele é, de qual lado que ele tá. E ele é um cara mais introspectivo e toda hora tem a piadinha do Goku não acertar o nome dele. Gojiro, ele fala qualquer coisa, né? O tempo todo. Grilo, que não sei o quê. Então, e é muito legal, sabe? E são coisinhas assim que você vai se afeiçoando mais aos personagens. Porque, pô, ver o Goku lutando, a gente já viu um monte de vezes. Agora você vê o Goku interagindo em um ambiente novo, com personagens interessantes, resolvendo as questões nem sempre só na porrada, sabe? É mais interessante, assim, é uma coisa soa nova, por mais que seja baseado na primeira parte de Dragon Ball. Então acho que isso que pega. Tipo, na hora do final, quando tem a luta pra fechar o arco e tudo mais, é bacana também, porque você já se divertiu bastante, aí você tem aquele momento pro fã mais de batalha e todo mundo sai feliz, sabe? Não precisa ser só batalha, né? Eu acho que é bem dosado o humor com a exploração e com o combate. Sim. Eu queria puxar uma discussão que a gente discutindo aqui, conversando, a gente chegou no acordo que, ok, Dragon Ball Daima, ele remete às origens da aventura, né? E eles até fazem isso como? Tornando o Goku pequeno pra gente até ter uma lembrança, né? E remeter ao Dragon Ball clássico. Depois eu vou falar algumas referências do Dragon Ball Daima, mas o principal é isso, sabe? É remeter a gente às aventuras clássicas do Goku, né? Em busca das esferas do dragão. Dragon Ball GT também tem a mesma premissa. Quando eles decidiram fazer o anime, eles falaram, olha, vamos remeter também a um Goku clássico, pequeno, tanto que eles dão um jeito ali de fazer o Goku ficar pequeno, né? Tanto em Dragon Ball GT quanto em Dragon Ball Daima, eles usam as esferas do dragão pra voltar o Goku a ser pequeno. Por que a gente gostou de Dragon Ball Daima e por que a gente critica Dragon Ball GT, então? Então, vamos lá. Primeiro, Dragon Ball GT, a questão é... Você tem que olhar ali todos os episódios até o final. Ele tem uma quebra de ritmo, cara. E as sagas posteriores são horrorosas. Então, assim, no meio da aventura do GT, eles colocam o Baby, e aí ele volta pra Terra, possui o Baby Vegeta, ele vira o vilão, explode a Terra e tudo mais. E aquela coisa maluca assim, de evitar, pegar as esferas negras pra evitar o planeta ser destruído. Na verdade, qual a solução? Eles deixam o planeta ser destruído e pegam outras esferas do dragão e mandam reconstruir. É bizarro. E sem falar do Super Android 17, lá que é horrível aquela. Nossa, eu tinha que... Isso me fugiu da mente, você me relembrou Android Super 17, nossa. Então, o GT, se olha todo o conjunto, ele tem uma quebra, assim, que é horrível, quebra tudo. Foi mal planejado. Em algum momento ele tinha esse planejamento de fazer a aventura, mas eles viram que a audiência caiu e eles tiveram que retomar o que era porradaria pura. E aí, com essa coisa. Eu não tenho tantas lembranças do GT assim tão claras, mas assim... Ainda bem, continua assim. Continua assim, né? Basicamente é isso, é um anime sem identidade, sabe? Um anime que
foi pelo que ele viu que faria sucesso, sabe? Ele pegou ali poucos anos depois do Z, então a galera tava muito mais com o Z na cabeça, os japoneses, né? Ele continuou direto, inclusive. Foi uma semana depois que já começou o GT. Eu digo, a hora que entra que ele muda, né? A hora que ele muda. Porque assim, ele olhou, falou, não tá dando certo. Vou mudar e vou fazer uma coisa, vou emendar aqui, vou entregar o que o público quer. Como eu já vi algumas pessoas falarem, algumas pessoas que trabalham com coisa assim de produtos pra entretenimento, assim, de audiovisual, etc., você nem sempre tem que ouvir o seu público. Talvez se eles tivessem se mantido fiéis à ideia original, teria se tornado um anime ali coeso, um anime bom. E o Dragon Ball Daima não, até o final ele sabe o que ele quer entregar. Até quando ele entrega batalha num jeito Dragon Ball clássico, não num jeito Dragon Ball Z. Tá, entendi, mas olha só, a gente concordou então que Dragon Ball Daima é um anime mais coisas que Dragon Ball GT, mas Dragon Ball Daima, ele parte pela aventura, Dragon Ball GT, ele começou pela aventura. Se você for ver, eles têm coisas muito parecidas entre si, só que Dragon Ball GT foi caindo a audiência conforme era a aventura. E aí fica a dúvida, era pelo tempo? É porque ele foi lançado logo depois de Dragon Ball Z e aí as pessoas estavam esperando aquelas grandes apoteóticas coisas de batalha e salvar o mundo, e aí no fato Dragon Ball Daima só chegou no tempo certo ou não? É alguma outra coisa? É assim, Dragon Ball GT veio no vácuo do Dragon Ball Z, né? Na rasteira ali. Dragon Ball Z a gente sabe que é por batalhas grandiosas. Então o Dragon Ball GT, vamos mudar um pouco essa. Vamos botar desde a origem, a aventura. E aí o público sentiu falta. Tá, mas quando vai começar as batalhas? Cadê essas batalhas? Eu quero ver as batalhas. E aí não teve jeito, ele sucumbiu porque ele não teve planejamento, né? Assim, ele teve uma ideia. Foi feita essa ideia, não aguentou muito tempo, teve que fazer um monte de arcos ali, com muitas batalhas. Não aguentou, não se sustentou. Tanto que ele só durou 64 episódios. Poderia durar muito mais. Dragon Ball Daima, pra mim, teve 2 fatores. Primeiro, que é ideia do Toriyama. O GT não é do Toriyama. Então, assim, primeiro eu respeito que é o Toriyama. E a história toda foi criada por ele. E segundo, que o Toriyama morreu, né? Então vamos respeitar o Toriyama. Vamos até o fim com essa história, que é o que ele queria. E batalha, o pessoal já viu como foi essa receita. O GT falhou por quê? Porque foi ouvir os fãs lá que queriam porradaria. Porradaria a gente viu no Super. Já chega, né? Vamos voltar à parte clássica. Então, eu acho que o Dragon Ball se tornou refém da fórmula de batalhas do Z. Tanto que o próprio arco do Majin Buu não era pra ser como ele foi, né? O Toriyama teve que mudar ali a rota também enquanto ele fazia o mangá, porque ele queria que o Gohan virasse o protagonista e não sei o quê. E o público na Jump também caiu por causa disso. Queria o Goku lutando contra alguém super forte. Então o Dragon Ball virou um pouco de refém da sua fórmula e o GT pagou por isso, sabe? Eu acho que o Daima hoje, depois de a gente já ter tido o clássico, o GT, o Super, ele veio num momento que as pessoas talvez não quisessem mais tanto a questão da luta, sabe? Elas sabem que é uma coisa de Dragon Ball, mas elas não faziam questão disso pra consumir um produto de Dragon Ball, e talvez por isso tenha dado mais certo, tenha dado mais liberdade pros caras fazerem da forma que eles queriam. Pelo menos entre a gente, né? Eu concordo com vocês que Daima é incrível, então o ponto pra mim, o fato de ser incrível, né? Eu acho que pouca gente assistiu Dragon Ball clássico, né? Até porque o Z foi o que mais se popularizou mesmo, né? Entre a gente, né? Passou na Band, passou na Globo e tal, e o clássico acho que passou na SBT e nem passou total, né? Não, mas passou na Globo também depois. Não total, né? Todo, desde o primeiro episódio. Depois o clássico? Depois que acabou o Z e o GT. Nem sabia disso. Eu lembro do clássico no SBT também. Eu ouso dizer que Dragon Ball Z é um anime completamente diferente do Dragon Ball clássico. Apesar de que no mangá, ele não teve essa divisão entre Dragon Ball e Dragon Ball Z, só Dragon Ball. Mas há um momento de divisão ali que é quando a coisa começa a ficar muito sobre lutas e salvar o mundo. Enquanto Dragon Ball sempre foi pela aventura, né? Eu sou muito mais fã de Dragon Ball do que Dragon Ball Z, apesar de Dragon Ball Z, eu cresci com Dragon Ball Z, né? Mas o público se dividiu mesmo. Acho que tem as pessoas que só acompanharam o Z e tem as pessoas que acompanham Dragon Ball também pelo clássico, né? Então eu acho que é normal essa diferença, porque muitas pessoas não conseguiram entender, o que é o Dragon Ball clássico. Ele é uma aventura cheia de comédia. Era um mangá de comédia, que tinha lutas, porque foi como Akira Toriyama foi desenvolvendo o estilo dele. Dragon Ball Z tem menos disso, né? Mas Dragon Ball Daima, ele junta tudo isso, né? Eu acho que ele é uma mistura muito contrastuosa de... Olha, é aventura, tem humor e tem batalha. É por isso que eu acho que faz todo sentido o que você falou. A média dele é muito boa, porque eu acho que ele consegue agradar todo mundo. E, pra mim, Dragon Ball Daima, ele vai um pouco além. Pra mim, ele é uma homenagem a Dragon Ball.
Porque se você for olhar Dragon Ball Daima em vários aspectos, tem várias coisas que fazem referência a Dragon Ball em outras mídias, né? Por exemplo, o Marcelo falou, tem a questão de o Panzi parecer a Bulma, né? Outro parecer o Trunks e tal. Essas coisas fazem sentido. Olha só o Goku, ele vai com o bastão dele. Então ele usa o bastão mágico dele, que coisa que a gente não via há milênios, né? Senti falta da Quinton, tá? Da nuvem voadora, tá? Mas tudo bem, a gente releva isso, né? Mas tem vários outros aspectos. Eles explorando, né? Sabe, em viagens e tal, né? As navezinhas, né? Eles voando. Tá, as transformações, né? Que a gente vai falar ainda, mas mostra as transformações antigas, né? Tem um momento em que o Goku, ele começa a mostrar cada uma das transformações Super Saiyajin, como se ele estivesse enrolando o Gomar, né? Como ele fez com o Majin Buu e com o Babidi, né? Então ele fala, olha, essa aqui é Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, né? Depois Super Saiyajin 3, né? Então a gente remete a várias coisas, né? Falei, olha, isso aqui é uma referência. Então eu ouso dizer que Dragon Ball Daima, ele é uma homenagem a Dragon Ball, sabe? Se pensar que ele começou como uma homenagem tipo aos 40 anos do mangá, e no fim ele acabou terminando como homenagem também ao primeiro aniversário da morte do Toriyama. Então ele é toda uma homenagem, do começo ao fim. E os personagens que eu tava falando, eu acho que eles são muito, muito carismáticos, assim. Eu acho que isso foi um acerto. Personagens do... O Super eu não vi, né? Mas eu vi os filmes e tal. Tem uns personagens legais, mas eu não acho que são tão marcantes, assim. Eu acho que os do Daima você termina e fala, são personagens que poderiam estar no Dragon Ball original. O Raibs, é um personagem hilário, assim, muito, e combina muito bem, sabe? Os novos Majin são muito bons também. Aquela menina que é a vilã é legal também. Acho que são personagens que eles casam, sabe? Que eles não estão ali, você fala, poxa, eu tô vendo o elenco do personagem dos Dragon Ball original e tem esse elemento que não casa tanto aqui com eles junto. Eu acho que ficou muito bem feito, assim, muito bem escritos e funciona dentro do mundo de Dragon Ball. E isso eu acho que fez ficar um anime mais fácil de gostar, porque você não quer ver só o Goku, você quer ver, quem que é esse carinha aqui? Por que esse cinto dele é importante? Como que ele arrumou isso? Sei lá, a menina, qual é o objetivo dela? Ela tá tramando alguma coisa, ela tem alguma coisa com o Glório, e você quer entender e tal, e você vai pegando um carisma pelos personagens mesmo. Eu particularmente gostei de praticamente todos os personagens. Acho que o Goma, que é o vilão principal, né, ele é um pouco fraco, sim, mas assim, também não é um problema, porque realmente a história não é sobre a problemática, é sobre a aventura, então acho que funciona. Mas olha só, eu acho que o Goma, ele também é uma referência ao Pilaf, tá? Então, sim, total. Eu acho que ele ser desse jeito faz sentido, né? Só que ele é o Pilaf que deu certo. O Pilaf nunca conseguiu explorar os poderes da esfera do dragão ali, a menos no Dragon Ball GT que ele tornou o Goku pequeno de novo, que olha só, foi também o Gomar que fez isso, né? Eu confesso que eu gosto que eles deram um destaque ao Kaioshin, sabe? Porque ele aparece no Z, lá no arco do Majin Buu, ele tem uma importância, mas depois ele é meio apagado, né? No GT ele é apagado, e super coitado, ele só é lembrado porque ele é um Kaioshin. E não é qualquer porra, né? Ele é um Kaioshin, né? Ele é o deus dos deuses, né? Então... Ele é só abaixo do deus da destruição, que é o Bills. Então deram um contexto, falas, participação. Explicou como eles nascem, né? Foi bem legal. Eles expandiram o universo de Dragon Ball, isso foi importante, né? Falar sobre o mundo dos demônios, eu acho que é algo que eu não tava esperando. E eles conseguirem amarrar o fato de existirem personagens de Dragon Ball com orelhas pontudas e falar, olha só, todos eles convergem para uma origem única, que é aqui o mundo dos demônios. Então todo mundo que tem orelha pontuda veio do mundo dos demônios, né? Os Namekuseidins, né? Os personagens que, tipo, do Kaioshin também. Sim, nossa, então por isso que é legal quando ele faz essa expansão de todo mundo. E aí a gente parece todos os Majin, os Kaioshin e tudo mais. Todo mundo convergindo no mesmo local lá. Então. Eu queria falar um pouco da história, né? Mas acho que antes da gente falar da história, é importante que a gente ressalte pras pessoas que... Se você não assistiu Dragon Ball Daima, a gente vai falar de alguns spoilers, né? E existem spoilers pesados, tá? Não subestimem. Então, escute por sua conta e risco. Um detalhe, e só por via das que eu tava lendo aqui, você sabe quem dublou o Dendê? Vocês dois, aliás, no Dragon Ball... É a Aya Hirano.
Eu não fazia ideia, assim, só pura curiosidade, assim, completamente aleatória, tá? Aliás, o destaque pra Masako Nozawa, dubladora do Goku, que continua dublando o Goku mesmo com 88 anos. Gente, essa mulher não para. E me preocupa, porque eles nunca vão parar de lançar coisas do Dragon Ball, incluindo jogos e tudo mais, né? Ela vai ser igual o falecido dublador do Doku, né? Não sei se vocês lembram que ele numa entrevista falou, eu vou dublar o velho até eu ir embora desse mundo, né? E ele dublou, até a última vez que ele pôde dublar o do Mestre Ancião, ele fez isso. Eu acho que vai ser o mesmo caso. E diga-se passagem também, a Úrsula Bezerra voltou a dublar o Goku pequeno em português, tá? Teve o filme também, né? Do Daima, eu queria ter visto o filme. Só também ressaltando que a Tânia Gardard, ela não conseguiu dublar a Bulma, né, a princípio, né? Eu não fui assistir dublado, tá? Mas é o que eu fiquei sabendo. Eu também ainda não consegui ver dublado. Até onde eu sei, é outra pessoa que tá dublando a Bulma pequena, tá? É uma pena, né? Mas, enfim. Eu queria falar sobre a história que a gente vê aqueles trâmites, eles indo, né, pra outro mundo, tal, e etc, né? O começo, eu acho que é bem mais lento, que nem a gente falou, é pra eles apresentarem esse conceito, né? Existe o mundo dos demônios, o mundo dos demônios é um mundo que é completamente a parte dos céus, né? Como se fosse o inferno por si só, mas o inferno de Dragon Ball já existe, né? Mas é um mundo da onde saíram outros seres, né? Que são esses seres que têm orelhas pontudas, né? Na verdade, assim, o Dragon Ball Daima, ele veio de não sei se é um furo. Deixou, assim, uma coisa no ar. Porque no Majin Buu apareceu o Dabura, que ele é o rei do mundo dos demônios. Então, pra dizer, esse cara é fodão, porque ele é o rei do mundo dos demônios. E ele morreu. Então, e assim, esse cara é fodão, mas o que é esse reino do mundo dos demônios? E a gente não viu, que deve ser tão difícil que tem esse rei que é muito poderoso. E aí, aproveitaram isso aqui, olha, tem o mundo dos demônios, e acho que só foi citado outra vez lá com um episódio filler lá, filme lá no começo do Gallic Jr., qualquer coisa assim, ninguém liga pra ele. Puta, esse filme /OVA é muito ruim, cara. Do Gallic Jr. Ainda teve o filme no episódio fillers no Dragon Ball Z. Tem uns 3, 4 episódios. Nossa, é muito ruim, velho. Eu tenho um trauma com esse filler. O Piccolo e o Kuririn fingindo que foram dominados lá, mano. Nossa senhora. Então, ignora que isso aí, porque isso aí não é filler. Quer dizer, isso aí não é canônico. Isso não é canônico. É filler. O que importa é o Dabura, e o Dabura foi derrotado, então ficou essa questão aberta. O que é esse mundo dos demônios? E foi reaproveitado no Daima. Vamos explorar, então, o mundo dos demônios. Vamos dizer que o Dabura é meio filler também, porque também não faz nada, né? Mas beleza. Ele foi derrotado, virou chocolate pelo Majin Buu, né? É legal eles explorarem aqui, não sei se foi. Não é bem uma ponta solta, olha. O que a gente pode explorar aqui pra expandir o universo, né? Pra mim, Dragon Ball Daima também é uma expansão de universo, né? Então eles explicam lá que vieram os Glindos, né? Os Glin, né? Acho que é só Glin o nome da raça, né? Glin. Então tem os Glins e tal. Então ainda tem, que eles exploram dentro desse sistema, tem seres que são acima e outros seres que ficam abaixo deles, porque os Namekuseidin, pelo menos dentro daquele mundo, eles não são rejeitados. Como é que posso falar? Eles são menosprezados, né? Eles escaram ele como uma sociedade abaixo dos Glin, né? Que tem poderes que podem tornar os deuses, coisa parecida, né? Nasceram disso, né? E eu acho engraçado porque eles vão até além. Eles mostram como é que os Glin nascem de árvores. Eles até trazem falam, olha, o Kaioshin, né? Que a gente chama de Shin. Na verdade tem um nome original que não é Shin, né? É outro nome, né? Nahare é outro nome dele. Nahare, isso. Então, fiquei muito nostálgico vendo tudo isso, né? Acho que no começo, que nem vocês falaram, o Glório, ele é meio estranho, né? Tem todo esse mistério, ele fala no telefone, com quem que ele tá falando? Qual que é o objetivo dele? Por que ele tá fazendo tudo isso? E aí tem a Pansy, que ela aparece ali enrascada, né? Quando ela aparece, eu vou confessar pra vocês, porque ela aparece meio que numa aventura, né? Ela tem meio que uma personalidade forte, né, tal. Eu falei, parece a Pan. Até o nome soa parecido, né? Pansy Pan, né? Eu falei, mano, a Pan, que é uma das coisas que Dragon Ball GT não é bom, sabe? Mas aí é interessante ela depois. Eu acho que ela tem umas participações interessantes, né? É a princesa, tem o rei ali, né? Eles dão coisas pra eles, né? Que nem eu falei, acho que é meio parecido como fosse um RPG, né? Eles chegam em um lugar, eles recebem a quest. A quest olha, enfrenta esses 3 seres aqui que estão protegendo as esferas do dragão em cada um dos mundos. Você
precisa enfrentá-los no Reino 1, depois vai pro Reino 2, depois vai pro Reino 3. É bem RPG a coisa. Tanto que o Dragon Ball Kakarot vai ter ou já teve, né? Um DLC de Dragon Ball Daima, né? Então eu acho que combina bem, né? Então, olha, a princesa vai junto e tal. E o grupo para e vai aumentando, né? Ah, tá. Tem o Goku, tem o Kaioshin, né? Tem a Panza e tem o Goryeo, né? Olha só que interessante. Cada um com sua especialidade, né? Um guerreiro, aí tem um ali que é o Piotr, né? Tem um deus, né? Que usa magia, né? Então tem as questões de magia, né? Sim. E vai aumentando, né? Aí depois é que tem o pessoal que vem depois da Terra, né? Fica um grupão, né? Quando chega a Bulma, Vegeta, Piccolo. Tem mais alguém que chega da Terra? Deles não. E o Hybids, né? Que é engraçadíssimo. Ele é um dos personagens mais engraçados do anime, com certeza. E eles vão levando num clima muito leve, né? Assim, eles lembram muito o clássico justamente porque eles não têm aquela sensação de perigo. Tem aquela sensação de aventura mesmo. Então, eles vão enfrentar os Tamagami, né? Que são os guardiões das esferas. E eles ficam, tipo, aquela coisa, quem que vai, não sei o que, vamos, eu vou com um, você vai contra outro. E aí tem são lutas boas até, eu achei que eles dariam mais trabalho, mas são lutas boas ali, sem uma sensação de urgência, mas com você querendo, por mais que não tenha essa sensação, você quer saber o que vai acontecer depois, porque a trama não é só isso, né? Enquanto eles estão lá, tá o Goma vendo que eles estão chegando, e tá a menina, eu não vou lembrar o nome da menina. Arinso. E ela tramando tudo ali por trás. Então, são meio que 3 plots ao mesmo tempo. Isso eu acho que também faz funcionar a história de você não ficar ali cansado ou achar que é uma história ali que é tão arrastada. Porque por mais que o avanço do Goku e da turma dele seja devagar, porque tem todo o rolê cada mundo, você não pode ir do mundo pro outro diretamente, né? Você tem ali a questão de usar o peixinho lá, o Warp Sama, e aí você, ao mesmo tempo que eles estão fazendo esse roteiro, né? De andar, aí tem os Krakens no oceano e não sei o que. Então sempre vai ter ali um complicador, a polícia correndo atrás deles, né? Você tá vendo a menina criando os Majin Buu, né? Que aí tem o Majin Ku, que é o novo meme, o Majin Du, que é muito bom também, e o Goma meio que sem saber o que fazer. Eu pelo menos, até ter a solução lá que tem no final pro Goma virar um vilão, eu tava, mas esse Goma aí, a hora que chegar, não vai ser um problema, né? Então é interessante que eu ficava sempre querendo saber o que estava acontecendo em cada plot, então isso ia me prendendo. Então valeu a pena por isso, sabe? Porque não era só o Goku andando, era o mundo inteiro, o mundo estava agindo independentemente do que o Goku estava fazendo, e isso tudo combinando para um final que é bem satisfatório. Uma coisa interessante, apesar do ritmo ser lento, né, eles não deixam de colocar, né, apesar de ter muito desenvolvimento de personagem e de cenário, eles não deixam de colocar batalhas e lutas, né? Por mais que as lutas sejam bobas, né? Então, tem uma luta ali dentro de um bar, né? Você sabe que o Goku vai derrotar todo mundo, mas a forma como ele derrota que é diferente, a animação te prende. Ele usa o bastão, aí é meio, como o Toriyama sempre foi fã do Jack Chan, né? É meio Goku evitando ali a comida, né? Não deixando derrapar, sabe? Jack Chan tem dessa também de não deixar, às vezes tem cenas dele não deixando as coisas cair e tal. Então tem muitas coisas interessantes na luta, sabe? Não é a luta pra ver quem vai ganhar, é você realmente querer acompanhar como é a luta. Isso me deixou bastante feliz. E, que vocês falaram, eu acho que é um grande desafio de Dragon Ball Daima, é você compensar o poder das lutas e tudo mais, porque a gente sabe que o Goku é super forte, do Majin Buu e tal, né? Nos Dragon Balls clássicos Z e tal, é sempre eles escalando o poder, vem sempre alguém mais poderoso, né? Nesse, a gente sabe que esses personagens são poderosos, são muito poderosos, né? Mas eles estão, na teoria, debufados, né? Eles estão com os poderes reduzidos porque é todo mundo menor dali, né? Então, é aceitável que o Goku tenha dificuldades para enfrentar um ou outro personagem, né? Então não é somente pelo poder ou pela força, também é por outras coisas, né? Novamente, se a gente quer ver o Goku aumentando de poder, vai ver o Super, cara. Você vai ver o Goku, o God, depois o Goku Blue, depois o Goku com o instinto superior, e por aí vai, cara. Assim, não é isso que a gente quer ver no Daima. Senão a gente vai repetir a receita de novo, cara. Deixa na limitação dele, deixa a gente aproveitar a jornada e deixa no finalzinho aquele gostinho. Você quer ver batalha? Tá, põe batalha. Vai lá no finalzinho, 3, 4 últimos episódios, sabe? É isso.
que não é o mais importante no Dragon Ball. Sim. Uma coisa que eu gostei bastante enquanto eles estavam viajando, né, é acompanhar aquele mundo, né, porque o Marcelo falou, tem o Warp Sama, né, o Warp Sama é aquele ser ali que eles têm dificuldades pra passar, né, ele controla a entrada nos mundos dos demônios, né, então pra cada mundo eles têm que ter uma certa dificuldade de passar, como é que eles vão passar, tal, né, tem leves discussões. Isso é a cara do Toriyama. É a cara dele desenvolver alguma coisa fantástica pra prender, assim, e tem a comédia no meio, né? Então, eles vão dialogando ali com o Warp Sama. Pô, vamos passar, não vou deixar, tal, não sei o que, né? Mas tem uma cena que eu gostei muito de quando eles estão viajando, que é o Goku entrando na lojinha pra comprar os besourinhos ali, né? Eles desenvolvem, isso não é qualquer coisa, sabe? É realmente o Goku escolhendo, é como se ele tivesse uma loja de itens de RPG, assim, ele vai escolher, esse aqui faz o quê? E esse aqui? E ele guarda isso com muito carinho, né? Ele comprou aquilo, ele gostou muito daquilo, né? Tanto que ele fica falando o tempo todo desses sets, né? E vai mostrando ao longo do anime ele usando, né? Eu achei super interessante isso. Cara, eu achei muito bom como ele criou conceitos que ele precisou usar, assim, em um episódio, 2 no máximo. Beleza, ele não se prendeu também a isso, sabe? Foi só quero te mostrar uma coisa diferente, olha como é um mundo novo. Então, por exemplo, aquele episódio que eles vão param naquela ilha que tem um gigante, que aí eles têm que fugir de lá e tá consertando a nave e tal. Cara, aquilo sai usado ali. Eles nem são citados de novo. E é muito legal, sabe? É um episódio diferente. Você tem ali a questão do cachorro, que eles estão se escondendo do cachorro e tal. Não precisa tudo ser conectado, tudo levar pra algum lugar. Não, ele só quer, isso aqui nesse mundo, poxa, tem isso aqui, ó. Olha que legal. Você não precisa também se preocupar que isso vai aparecer um gigante no final do arco pra te salvar. Nem sempre, sabe? É só uma coisa que eles queriam mostrar, uma coisa diferente. É usar a criatividade, né? Não, assim, também é a questão, assim, de... A gente sabe que o Toriyama adora veículos, né? Constrói veículos. E ia implementar uma outra solução de quando eles estão sem veículos e eles estão curtindo a jornada, aí eles acham um novo método, né? E a piada em cima. Paguei pra continuar essa jornada. Mas como é que vai ser? Não tem veículo? Como vai ser? Então, é verdade, pega isso aqui, se amarrem o máximo que aguenta o máximo. E pronto. E lança o poste ali. Piada sendo construída, né? É aventura, né? Você vê que é tão guiado pela aventura que desde o começo ele já coloca aquele princípio de que o ar lá é mais pesado, não dá pra sair voando, porque ele nem entra nesse mérito de sair voando, de teletransportar, é você andar e ir conhecendo os lugares, né? Esse sentimento de aventura, eu vou falar algo que eu vou ser muito criticado, me lembra One Piece, tá? Assim, não tô falando que é igual, muito pelo contrário, mas também não é um pouco à toa, porque a própria Aya Komaki, ela é diretora de alguns episódios de Dragon Ball Daima, né? E ela é diretora de One Piece, então... sabe quando a tripulação chega naquela ilha que tem os animais misturados lá, sabe? No One Piece? Então, é isso que me parece alguns episódios de Dragon Ball Daima, sabe? Eles estão explorando ali. Pô, eles vão comer uma comida super gostosa ali, o Goku fica cheio e tal, aí tem uma mini aventura, sabe? É gostoso, né? Vou te falar que eu lembrei de One Piece naquela parte que a Dragon Ball são roubadas. Lembra muito aquele arco de Whiskey Peak, sabe? Deles estão dormindo ali, aí estão cercados por bandidos e não sei o quê. Tem uma pegada mesmo. Assistindo, lembrei. Mas foi o único momento que eu lembro de ter feito o vínculo, assim. E depois a história se desenvolve, né? E aí a coisa ficou um pouco mais séria quando, beleza, eles já enfrentaram pelo menos 2 seres lá, né? Aí, uma coisa que eu fiquei muito confuso conforme a história foi desenvolvendo pra onde tá indo isso? Porque, olha só, tem 3 núcleos separados, né? Tem o Goku e os amigos, né? Depois vem o Vegeta, Bulma e o Piccolo. Tudo bem, eles se juntam, mas aí você tem outro núcleo, que é o Gomá, né? Que tá lá com o irmão do Kaioshin lá, tramando e tal, aí... e outra referência, eles arranjam outro esquadrão Ginyu lá, né? Ginyu, verdade. Aí começa a desenvolver, então eles criaram esses seres aqui, eles vão tá... E aí tem a outra irmã do Kaioshin lá, que ela cria que nem acessórios Majins, né? Primeira coisa, tudo bem, expande o universo de novo, mostrando como é que os Majins são criados, né? Tudo uma receita, né? Fiquei um pouco confuso com isso, porque até onde eu entendo, os outros Kaioshins, eles também... Eu não lembro se eles também são Majins, né? Mas vamos supor que só o Majin Buu é o único Majin que foi criado, né? Aparentemente não, né? Mas ela criou a partir daqueles seres lá, o Saibaman, né? Ela fala isso, né? Mas ela pegou a essência do Majin Buu, sabe? Enquanto
o Majin Buu tava lutando lá com o Dabura e o Goku e o Vegeta, ela tava na Terra e pegou um pedacinho. Eu pensei que aqueles seres iam ser os vilões, tá? De fato, eu falei, opa, isso tá se tornando vilão. Então, conforme a história foi andando, eu fiquei confuso. Falei, calma, pra onde que isso vai no final, sabe? E aí cria um outro núcleo que eles também começam a procurar as esferas. Eu falei, nossa, como é que isso vai convergir, sabe? É a minha opinião. Depois que tudo se junta, fica muito bom. Novamente, eu achei muito prático a questão de ser só 3 esferas do dragão pra deixar a história mais curta, né? E fluida também. E, na verdade, justificar. Todo mundo sabe onde estão as esferas do dragão. Estão com aqueles guardiões. Só que ninguém consegue derrotar aqueles guardiões. Então é mais rápido ainda também a história. Isso é uma mudança de conceito muito legal, porque sempre o negócio foi a busca, né, pelas esferas, encontrar elas, isso de você saber onde elas estão, mas elas estarem ainda assim inacessíveis, né, entre aspas, foi muito legal. E a hora que a Arin consegue a outra esfera, você já fala, isso já vai gerar um conflito. Mas aonde que esse conflito vai se encontrar com o conflito relacionado ao Goma? E aí o local onde estava a primeira esfera, né, que a Arinsu pega, meio que vira o ponto de encontro dos 3 núcleos, né, principais. E ele consegue se convergir de uma forma natural, né? Porque o Goma meio que se torna o grande vilão e a Arinsu meio que fica sem opção a não ser virar uma aliada, né? Para que haja uma solução ali dentro. Então achei que foi bem construído, sim. E também a questão do poder do vilão, né? Aquele olho, aquele que tava atrás. O Riei, né? O Riei. Que ele, na verdade, ele queria usar os 2 pedidos da Esfera do Dragão. O primeiro, pra deixar todo mundo criança, pra não atrapalhar ele. E o segundo, ele ia usar pra... assim, eu quero esse olho. Só que aí o Shenlong falou, não conheço você, acabou o pedido. Eu não vou fazer o segundo pedido, não. E aí frustrou os planos dele. É uma piada, cara, que ficou legal. Mas ele ia pedir mesmo o olho? Ele ia pedir pra encontrar o olho? Ele ia pedir. Ele fala que ele tava na dúvida dos dois, né? Ele fala, só que o Shenlong negou o segundo pedido pra ele, né? Aí ele ferrou, cara. Pô, e aí, agora? Porque eu tive o sentimento do olho ser um Deus Ex Machina, mas agora vocês falando faz todo sentido pra mim. Se ele apareceu sabe, se a referência existe desde o primeiro episódio, maravilhoso. Não, foi construído assim. Aí, de repente, ele esse olho que é o grande poder que dá, torna ele um vilão mesmo, fodão, difícil, né? E aparece lá uma piada, né? De como ele conseguiu esse olho também, né? Cara, e a questão do Hybe se estar com o olho o tempo todo e ele trocar ele por qualquer coisa, cara, é muito engraçado também. Ele troca por um chapéu. Chapéu. Pra caramba ainda. Não, e o pior é que a menina fala, não, eu te dou um beijo, né? Alguma coisa assim. Ele, não ligo pra isso, né? Tipo, muito foda, muito foda. Mas você sabe por quê, né? Olha só, ele não conseguiu ir no cabeleireiro. Ele fala. Então ele tá incomodado que aquele... incomodado. Aquele cabelozinho, o fiozinho dele tá solto. Por isso que ele quis o chapéu. É amarrado, mano. E é legal que o chapéu tem uma utilidade, né? Depois eles usam pra atacar no irmão do Shin lá, depois pra capturá-lo, sabe? O Glória taca, maravilhoso. É uma das coisas mais impactantes que aconteceu em Dragon Ball Daima, acho que a primeira delas é que foi quando a gente tomou o maior spoiler, né? Pelo menos eu. Vegeta Super Saiyajin 3. O que vocês acharam? Isso aí pra mim passou até batido, cara, na boa. Até que era esperado, eu acho, de algum momento. Sério? Não canonicamente, né? E porque isso atrapalha, né? A questão canônica. Poderia acontecer. Então, eu acho que considerando o que acontece depois, era natural que acontecesse isso, entendeu? Porque senão ficaria uma distância maior entre os dois. Pelo Goku depois usar o... Bom, a gente vai passar spoiler aqui, né? Já falamos. Já falamos. Então, porque depois o Goku vira o Super Saiyajin 4. Então, eu acho que seria muito injusto com o Vegeta, o Goku virar o 4 e o Vegeta não ser nem o 3. Porém, eu acho que poderia ter dado mais um tempinho de tela aí pra esse Vegeta 3, sabe? Eu acho que ficou muito curto, né? Pra gente pelo menos apreciar um pouco mais ali e tal. Mas foi legal. Não dava tempo, né? Eles iam fazer só 20 episódios, né? Então, exatamente. Ficou ali no limite. Quando eu vi o Vegeta Super Saiyajin 3, as pessoas novas não fazem ideia do que a gente tá esperando o Vegeta Super Saiyajin 3. A gente viveu de fanart e entrando no DeviantArt, vendo a galera desenhando Vegeta Super Saiyajin 3, Goku Super Saiyajin 7, sabe? Essas porra. Dragon Ball a gente só imaginava como é que era. A gente nunca viu o Vegeta Super Saiyajin 3, por mais que ele estivesse pequeno ali, né? Então, é muito impactante pra gente ver o Vegeta e, de fato, ele se torna o Super Saiyajin 3, né? E equiparando com o Goku finalmente, né? Mas nada se compara depois, acho que também é a transformação do Goku Super Saiyajin 4, né? Essa
me pegou de surpresa. Assim, muito. E também tomei spoiler disso, hein? Vai se fuder quem deu esse spoiler, de verdade. É que assim, o Super Saiyajin 3 ainda é canônico dentro de uma linha de Dragon Ball Z, porque apareceu o Goku na saga do Majin Buu. O 4 não é canônico, porque ele apareceu no GT. E o GT é outra história, no fim das contas. Se a gente comparar que existe o Super que segue a linha canônica. Agora, inserção do GT no Daima que quebra essa linha. Porra, ficou canônico, oficializou. Obrigado, Toriyama. Não o GT, né? Só o Goku Super Saiyajin 4, O Super Saiyajin 4. Aí o pessoal ficou em êxtase. Obrigado, Toriyama, por você deixar o negócio canônico. Mais ou menos. No fim dessa questão. A gente não sabe, né, o quanto é canônico. Eu acho que o quão importante é ser canônico ou não, foi muito divertido, sabe? Eu acho que isso talvez é o que mais vale. Eu acho que a sensação de ver ali no momento foi muito foda. Não, é mais do que isso, cara, porque eles refizeram o design do Super Saiyajin 4. O Goku ali, ele tá muito mais parecido com o Gorila, né? Porque os braços crescem, né? E o design do Super Saiyajin 4 já é incrível. Então, eles ainda conseguiram melhorar. E uma coisa pra mim que ficou ainda melhor, e é respondida, eles fazem isso como uma referência pro GT, tá? Porque a calça do Goku é mais bege do que a calça normal. Mas eu sempre fiquei, porra, por que só fica só a calça? Depois que ele vai se transformar de novo, quando ele já tá adulto, ele tira a parte de cima, tá? É mostrado uns frames assim dele tirando a parte de cima. Ah, tá, então ele fica com a calça. Faz sentido, não é a transformação que vem junto com a calça, sabe? Ele realmente tirou a parte de cima. Acho que é explicado porque o peitoral, a parte de cima, os membros superiores crescem tanto que ele não consegue ficar com a parte de cima, sabe? Maravilhoso, cara. E ó, outra coisa, foda-se esses raios blur e o caralho aí que inventaram em Dragon Ball GT. Não existe o raio blur que faz os Saiyajins se transformarem. É um poder oculto deles, né? O Namekuseidin lá, que fez Esferas do Dragão lá, que despertou o poder no Goku, né? Mas poder do protagonista, só no Goku, o Vegeta que se foda. É que assim, quando a gente viu o 19, ele criancinha, foi aquele Namekuseidin lá que deu o poder pra ele virar o Super Saiyajin 4. Aí a gente fica naquela questão, olha, então foi por causa desse poder que o Goku virou o Super Saiyajin 4. Então tá explicado porque ele pode ser canônico. Porque é dificuldade e isso aconteceria naquele momento, naquele instante. E tanto que no Super nunca mais ele é mencionado, ele aparece, ele é recitado, esse tipo de coisa, né? Aí vem o 20, e o 20 quebra tudo isso aí, porque ele fala que o Goku treinou bastante pra caramba pra chegar no nível 4, né? Então ele já conseguiria chegar no nível 4 antes, sem aquele Namekuseidin. E aí isso que derruba um pouco a questão lá da fanbase, que fica em entre amor e ódio, porque eles não conseguem mais colocar isso de forma canônica na mesma linha do tempo. Então eles falam, tá em outra linha do tempo. Agora é essa questão. E não tira o mérito, na verdade, que é legal pra caramba o Daima, né? Agora só que a gente não consegue encaixar mais dentro do Super, né? Na continuação dele. Eu acredito que com o tempo vai ser uma coisa igual os fãs de Cavaleiros têm, que alguns escolhem como canônico pra si o Lost Canvas e outros o Next Dimension porque é o oficial, porque um invalida o outro. E um é melhor que o outro, Na verdade, pra mim, ele é tipo aqueles filmes de Dragon Ball que você sabe em que momento ele acontece, mas você consegue encaixar tudo, né? E isso aí complica, né? Tipo a fusão do Kaioshin com Kibito. Aí no Super eles estão com a fusão. Depois eles falam que eles conseguiram tirar, né? Mas aí aqui eles já não estão mais confundidos, né? Essa questão. Tem filme depois de Irmão do Freeza aí, o Goku já tá na Terra. É bem descronológico, né? Exatamente. Então você entende em que momento, mas não consegue encaixar na mesma linha temporal, né? Eu até entendo, mas não tira o mérito de ser uma grande obra, né? Assim, só não dá pra encaixar Dragon Ball Super, GT, Super e Daima, tudo na mesma linha, né? Não, mas não precisa. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz de ter tido essa aventura, porque ela foi uma aventura fechada, sabe? Encerrada. Quando teve as cenas pós-créditos, né? Eu fiquei receoso. Falei, será que eles vão deixar a ponta solta? Mas não. Foi só uma piada, né? Então tá tudo bem. Mas eu fiquei com um gostinho de quero mais. Eu acho que assim, um quero mais em Dragon Ball é perigoso, porque eles poderiam querer começar a escalonar. Mas eu acho que dava pra ter mais um arco, pelo menos assim, e mantendo ainda esse espírito. Eu achei que ficou ali uma sensação de que poderia ser um anime um pouquinho maior. Não tinha como, não tinha. Não, mas assim, enquanto ele manteve a ação, ele também manteve o humor, que é legal. Tipo, a piada final, que é legal. A piada da Bulma em cima
Vegeta, pra ele mandar parar de lutar. A piada da Bulma foi muito boa. Então, eu não gosto de coisas que tem apelo sexual, né? Acho desnecessário. Mas eu ri tanto da cena, cara, de ela falar, assim, eles têm 2 frames do Vegeta voltando, porque o anime inteiro é construído, a piada inteira é construída sobre a lentidão dela falando as coisas, e aí o Vegeta volta rapidinho, assim, sabe? Não, eu achei maravilhoso, cara. Não, ficou legal. Pô, mas quem se torna o Rei dos Demônios também foi uma piada muito boa. O Majin Buu, né? O Majin Buu. Mas fez sentido, né? Ele é o cara ali que... Ele foi criado primeiro, mas o outro Majin, ele gostava mais dele porque ele era mais poderoso, né, a princípio. Mas o primeiro, na verdade, ele era mais inteligente e mais coeso, né? Ele tava ajudando ali ela, né? Então, e ele é um cara... E ele mostra inteligência, né, desde o começo, assim. Tipo, a hora que ele desiste da luta porque ele sabe que ele é mais fraco, tipo, não é porque ele é burro, é porque ele sabe avaliar, né, o adversário que ele tá lutando, não sei o quê. Eu gostei pra caramba. E ele todo alegrão, e ele sabendo ali, chamando a galera pra ser ministro dele e tal. Foi muito bom. Cara, esse anime é muito bem amarrado, velho. Tem uma coisa que me tirou do âmago, uma coisa que me irrita em Dragon Ball Z, é que é sempre 1 contra 1 as batalhas. É sempre um que vai lutar contra o outro e tal, né? Dragon Ball Super, eles fazem isso no torneio também. Tudo bem que é torneio e faz sentido, sabe? Mas me incomoda no negócio de ficar assistindo. Eles resolveram isso de alguma forma no Dragon Ball Daima. Cara, as batalhas finais, mano, bora todo mundo aqui se ajudar. E tem cenas de eles, o Piccolo com, sabe, lançando Macaco Zapô com o Vegeta lançando Gallic Ru junto, sabe? Ai, que coisa incrível, cara. Eu fiquei muito empolgado com isso, sabe? E assim, eu também, outra coisa que eu gosto, assim, apesar de ter sido clichê, mas eu gosto pra caramba, é a cena do Glório lá, se fazendo o pedido ali, todo mundo, depois a Anriço fala, você tá demitido, e ele decide ir junto com companheiros, que é amizade. E a gente acaba o episódio 19, a gente não sabe que pedido que ele fez. E aí o título do próximo episódio já dá o spoiler, assim, saudade dessa época, cara, realmente. Foi uma pegada meio primeiro pedido do Olong, né? Sim, beleza. Isso. O pior é que mesmo sendo esperado o pedido dele, ainda assim deu aquele friozinho, sabe? Tipo, pô, o que ele vai fazer? Por mais que a gente já imaginasse. Então... Foi bem feito mesmo. Nossa, é isso, velho. Esse anime, ele fechou todas as pontas. E, de novo, eu acho que ele olhou pra trás e falou, tá, quais são as coisas que a gente pode melhorar aqui, que os Dragon Balls clássicos, eles, sei lá, deixaram coisa datada, sabe, assim por diante. Então eles foram lá e deram um jeito, mesmo que seja sutil, a mudança só pra fã ver, sabe? É gostoso de analisar. Pra mim, me deu a sensação, sabe quando você joga um desses jogos atuais, principalmente jogo indie, que é um sucessor espiritual de um clássico, assim, sabe? Por exemplo, vamos pegar sei lá, um Bloodstained. Ah, tá bom. Pensei que você ia falar o Sea of Stars, hein? O Sea of Stars talvez não seja o melhor exemplo, mas assim... Eu sei, por isso que eu ia te criticar se eu falasse isso. Aquela questão de olhar pro passado, ver o que é bom naquilo, mas trazer pro presente uma aura de algo novo, sabe? Você sabe que você já viu aquilo, mas tá vendo de uma forma diferente e que, apesar de te remeter ao que você já viu, você tá conseguindo curtir de novo, curtir diferente. Não parece só um copia e cola. Então acho que ele soube fazer isso em todas as referências que ele faz, em tudo que ele utiliza do que já existia do mundo de Dragon Ball. Aí uma coisa, assim, não mataram ninguém e não usaram a esfera do dragão pra ressuscitar alguém. Cara, finalmente, cara. Spoiler, Kuririn não morre, né? Que bom, cara. Ele deve estar feliz também. E acho que a escolha dos personagens pra compor a par faz sentido ali, né? Goku e Vegeta tem que ir, o Piccolo, ele é o personagem favorito do Toriyama, então vai, obviamente, e a Bulma sempre esteve junto do Goku, tá? Fazendo participação na aventura, então é isso, sabe? É o sentido. Exatamente, Goku e Bulma são o espírito da aventura, né? Não tem como. Então, eu acho que, no geral, eu fiquei muito emocionado vendo o último episódio, né? Porque falei, obrigado, é alma lavada, sabe? Eu não queria que ele fosse uma despedida do Toriyama, porque de alguma forma eu sabia que era a última coisa que eu tava vendo que o Toriyama já fez, sabe? Já participou, trabalhando assim, lançado, né? Então, ainda é uma despedida. Eu fiquei emocionado mesmo, né? Não tem como ir pra outro lugar, Dragon Ball Daima, sabe? Era uma ideia do Toriyama, não tem como sair dali, sabe? Quem vai continuar o legado do Toriyama é o Toyotaro. O Toyotaro vai continuar no Super. É isso que Dragon Ball tem pra gente agora. Então, Dragon Ball Daima foi fechadinho, etc, mas tá ótimo, sabe? Eu tô muito feliz com isso, né? O geral pra mim Dragon Ball Daima é uma obra harmônica, ela é contrastuosa, ela é equilibrada e foi muito gostoso assistir. Não é só nostálgico. Nostalgia remete a coisas, por exemplo, Ranma Meio, o remake, ele é bom, ele é nostálgico, mas ele traz coisas novas. Dragon Ball Daima também traz coisas novas, mas é uma
história completamente nova que você nem sente que é um novo anime. É como se você realmente tivesse parado de assistir o Dragon Ball Z e continuar assistindo Dragon Ball Daima, assim. E assim, eu tenho que falar que sobre isso, por exemplo, eu adoro Dragon Ball Daima, a comparação que eu vi o Super, que também eu posso ter falado mal pra caramba, mas eu adoro ainda assim algumas coisas dele. Agora, o Daima é superior, que eu vi em relação ao material de Dragon Ball recentemente. Então não tem como não falar bem dele. E eu fico triste que eu acho que não vai ter mais animação de Dragon Ball, cara. Assim, pode até ter a continuação do Super na animação, e eu gosto das sagas que vêm em seguida, né? O Ouro, do Granola, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa que o Daima. E principalmente não é a história do Toriyama, mas... Eu acho que é isso. Assim, eu estaria satisfeito se não tivesse algo a mais. Eu acho que a gente tem bastante conteúdo de Dragon Ball pra consumir. E se tiver, provavelmente a gente não vai ficar tão satisfeito, porque justamente por não ter a mão do Akira Toriyama, sabe? Então, a grande diferencial do Daima, eu acho que é esse. Então, será que precisa de mais coisa? Talvez não. Claro que vai ter, porque Dragon Ball é uma franquia ali que dá muita grana. Mas se parar por aqui, pra mim tá ótimo. E aí eu falo mais, espero que não tenha. Tem que dar um descanso pra dubladora, gente. Chega, né? Tá com 88 anos dublando ainda. Descansa, aposenta, pelo amor de Deus. Coitada. Bom, a gente falou novamente sobre Dragon Ball, né? É um anime entre a gente que a gente é muito fã, né? A gente tem outros podcasts de Dragon Ball, se você ainda não ouviu, eu recomendo que você vá ouvir sobre Relembrando Dragon Ball GT e você vá ouvir o Relembrando Dragon Ball, porque a gente falou tudo sobre a franquia Dragon Ball e Dragon Ball Z, né? Relembrando junto. É um dos nossos episódios mais ouvidos, inclusive, então eu recomendo bastante, tá? Também não deixe novamente de participar da discussão, comente tudo que você achou de Dragon Ball Daima e sobre esse episódio, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Discord, tá? A gente tá esperando seu comentário. Valeu, gente. Até a próxima. Falou, galera. Aí, galera.